Não existe nada melhor do que estar em tua presença. Estar em tua presença, reconhecendo que somente o Senhor é Deus, declarando que dependemos totalmente do Senhor. Se não for o Senhor, onde estaríamos agora? Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, que verdadeiramente o homem desapareça, e somente o Senhor seja exaltado e glorificado. Que a palavra que será anunciada não seja a palavra do homem, mas a tua palavra, Pai. Que essa palavra encontre lugar em cada mente e em cada coração. E que todos nós estejamos permitindo e aceitando o agir do teu Santo Espírito em nosso ser. Apresentamos aqueles que estão enfermos, que sejam curados, Pai. O Senhor é aquele que tem todo o poder. Em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Você pode assentar. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Todos que já estão aqui conosco, assim também como todos que já estão conosco online, em uma das mídias. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Aleluia. Eu tenho observado que o Senhor tem falado muito com a igreja. Muitas palavras, muitas mensagens para a igreja. E eu percebo nisso aí como, eu vou usar um termo humano, como a pressa do Senhor. Isso é um termo humano, Deus não se apressa. Como a pressa do Senhor, ou seja, como a aproximação do momento texto muito conhecido, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, nós somos o Israel espiritual de Deus. E nos tornamos em Cristo Jesus a luz do Senhor. A luz não é nossa, não. E essa luz, que é a luz do Senhor, ela gera a glória de Deus, a sua presença e a sua salvação. Amém? A vida está na luz. E os que estão em trevas não têm a mesma esperança que recebemos do Pai eterno. A nossa esperança, ela é viva. A nossa esperança já venceu a morte. A nossa esperança está assentada à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercedendo por nós. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. A nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia, entregou a sua vida, e ao terceiro dia ressuscitou, vitorioso,
com as chaves da morte e do inferno. Então, irmãos, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós diante do Pai, e o texto bíblico diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Tal é a intercessão. E temos o nosso Senhor Jesus, né? Deus o Filho, intercedendo por nós diante de Deus o Pai. Sabe, irmãos, nós podemos dizer que quando nós olhamos para a palavra e recebemos as informações, os ensinamentos estabelecidos por Deus, nós podemos dizer, irmãos, que isso significa que o nosso Redentor, que é Jesus Cristo, ele tem todo poder e já nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Agora, meus amados irmãos, a verdadeira igreja de Cristo reproduz vida, traz esperança, nos mostra a direção, nos dá a instrução, que é a instrução bíblica. A verdadeira igreja de Cristo tem a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, como a sua regra de fé e prática. A verdadeira igreja de Cristo nos ensina sobre a prosperidade, mas fala muito mais ainda sobre santidade, e nos ensina que a fonte desta luz é Jesus Cristo. A igreja que está comprometida com o seu mestre, consolida o conhecimento das Sagradas Escrituras, que contém todas as orientações do Pai Eterno para aqueles que querem viver em sua presença, para aqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Eu gosto de pensar que o Senhor preparou o melhor para a nossa vida. É o próprio Senhor Jesus quem nos diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Então nós podemos também afirmar que a missão da igreja é proclamar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e através dessa palavra levada, né, dessa palavra proclamada, nós podemos dizer que a igreja de Cristo provê a transformação da sociedade onde ela está. Aquele que se embriagava, não se embriaga mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que mentia, não mente mais. Nós precisamos, igreja, sempre observar, fazer sempre um autoexame, para que a gente possa verificar se verdadeiramente estamos resplandecendo a luz de Cristo. Percebemos que nos últimos tempos tem se multiplicado métodos de crescimento de igrejas. É evidente que isso é muito bom, muito bom. Mas é preciso perguntar algumas coisas. Primeiro, como está sendo esse crescimento? Apresenta números, mas apresenta também vidas transformadas pelo poder de Deus? O povo de Deus tem sofrido porque falta o conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra. Nós lemos muito pouco, mas existe a Bíblia onde você pode colocar lá e você fica ouvindo. Se você não tem condições de ler, fica ouvindo a palavra o tempo inteiro, o tempo que você puder. Temos que crescer, sim, irmãos, nós queremos crescer, mas nós queremos crescer onde vidas sejam transformadas pelo poder, pela autoridade, no nome de Jesus. E eu estou certo que podemos ter as duas coisas, mas para isso é necessário intensificar a busca da santificação e manter o temor do Senhor ativo a partir do nosso ser interior. Amém? Irmãos, graça, santificação
e temor do Senhor são inseparáveis. Não pode separar, não dá para separar. Escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 6, nos versículos 1, 14 e 15, o apóstolo Paulo é usado por Deus para nos ensinar que a vitória prática sobre o pecado que habita em nós é um aspecto da santificação. E isso está combinado com a graça. E para que isso aconteça, nós precisamos manter ativo, não é? O temor do Senhor no nosso coração. Vejamos o texto. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 15. E então, havemos de pecar porque estamos debaixo da lei? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Deus, Ele não para de derramar da sua graça sobre o seu povo, mesmo depois de o salvar. Deus mantém abertas as comportas de sua graça, para que ela possa nos inundar, para que ela possa fluir para outras pessoas, através de nós. Ou seja, para que através da presença do Senhor, possamos influenciar pessoas. Amém? Aí Romanos 9, 8 diz: e Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda a boa obra. Aleluia. A presença do Senhor é real. Ele não esquece, Ele não abandona. E a presença dEle não é simplesmente para estar presente, mas é para nos proteger, nos fazer compreender a sua palavra, nos dar o discernimento, para nos capacitar, para confortar. Amém? Algumas pessoas, elas imaginavam, eu falo já no passado, que a graça vinha só num determinado momento. Não, irmãos, mesmo depois da salvação, Deus continua derramando da sua graça. A medida da graça de Deus é ilimitada, assim como Ele é ilimitado. Se nos achegarmos a Deus com fé e humildade, teremos confiança de que receberemos dele a graça suficiente para qualquer necessidade, ou seja, para todas as necessidades. Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Nós temos que viver cada dia, nós temos que viver cada momento, e procurando viver cada momento na presença do Senhor, na certeza de que somos falhos, somos fracos. Não iremos enfrentar o inimigo na nossa força, mas na força, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém? Então, de acordo com o que o Senhor nos ensina, não importam o tempo ou as circunstâncias. Nós somos convocados a viver plenamente conscientizados da necessidade da busca da santificação e mantendo ativo em nosso ser o temor do Senhor. Amém? Não esqueça que a santificação, segundo o conceito divino, é rejeitar tudo aquilo que tem no mundo como normal, como natural, mas que é contrário aos princípios bíblicos. Irmãos, o Senhor, Ele é o autor da vida. A sua graça é maior do que a vida. É Ele quem nos dá a vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Não, é o Senhor quem dá a vida. E Ele planejou detalhadamente a vida de cada pessoa. Mas não nos esqueçamos de que todos nós somos livres. Ele nos deu livre-arbítrio, livres para aceitar
ou rejeitar os planos, os propósitos de Deus para a nossa vida. O mundo está em guerra, mas nós temos paz. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, como discípulos de Cristo, é necessário que tenhamos um caráter idôneo. E o Senhor nos chama para que busquemos a semelhança de Jesus Cristo. Vejamos o texto, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo o Espírito do Senhor. Aleluia. Nós sabemos que não somos perfeitos, somos imperfeitos, mas o nosso olhar está fixo naquele que é perfeito, naquele que tem todo poder, naquele que não conhece impossíveis, naquele que tem o verdadeiro amor, aquele que age com soberania, mas respeitando a nossa individualidade. Quando ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele quer fazer o que? Morada. Ele quer habitar, ele quer permanecer, ele quer permanecer para sempre. Irmãos, não existe nenhum bom, todos nós somos pecadores, todos nós. Agora, em Cristo Jesus, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado como antes vivíamos. A presença do Senhor muda os nossos pensamentos, muda os nossos propósitos, muda o nosso falar, muda o nosso agir. Aquilo que planejamos agora é planejado não conforme aquilo que sentimos ou queremos, mas conforme aquilo que está em linha com os princípios divinos para aqueles que estão em Cristo Jesus, que somos nós. E o Senhor nos dá a responsabilidade de proclamar essa palavra em todo o mundo, ou seja, em todos os lugares, a tempo e fora de tempo. Mas essa palavra a ser proclamada, é preciso que tenhamos vida. A palavra, ela se perde rapidamente, mas a vida, as pessoas estão olhando, as pessoas querem ver se realmente vivemos conforme anunciamos essa palavra. Mas é preciso ter a compreensão de que o nosso próximo, ele tem falhas, ele tem defeitos. Alguns chegam na igreja imaginando que encontrarão uma igreja já perfeita, uma igreja já totalmente santa. Não, irmãos, não. É por isso que eu tenho dito aos irmãos, tenho repetido, tenho batido nessa tecla, que é preciso olhar para a frente e para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, não é ir pelo coração, mas é parar, imaginar. Irmãos, o valor de uma vida, não existe nada que possa pagar uma vida. Uma única vida vale mais do que todo ouro e toda prata existente no universo. Uma única vida. A nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Esse nosso corpo é transitório. Mas o Senhor nos deu um espírito, e esse espírito é imortal. Teve um início, mas não terá um fim. Então, quando nós imaginamos sobre o sentido da vida eterna, nós percebemos claramente que tudo nessa terra vai passar e passa muito rápido. Estava pensando hoje de manhã, puxa, amanhã já vai ser 1º de outubro,
Jesus amado, aleluia, louvado seja o teu santo nome. O tempo passa numa rapidez tremenda. É como se a gente não sentisse o tempo passar. Mas o tempo está passando. Irmãos, o que temos de mais importante no nosso viver é o tempo. Como vamos usar esse tempo? Use com os filhos, se você tem filhos. Se você não tem filhos ainda, use com seus pais. Use o tempo para declarar o amor de Deus pela humanidade. Use o tempo que você tem, porque esse tempo nunca mais voltará, para que possa fazer tudo aquilo que se apresenta como oportunidade para evangelizar, para testemunhar de Cristo. A gente chega nos lugares e aí isso acontece sempre, quase sempre. Eu chego num lugar e a pessoa começa a atender. Estou me lembrando agora que eu fui em determinado lugar, há algum tempo, comprar uma roupa. E lá, depois que experimentei, a moça estava arrumando. Aí ela disse assim: o senhor é o pastor Múcio, né? Eu sou. Nós precisamos dar testemunho de que verdadeiramente somos novas criaturas em Cristo Jesus, onde quer que estejamos. Uma outra coisa que eu estou me lembrando, né? Um dia desses me pararam nesse negócio de ver se o cara está alcoolizado, né? O senhor se incomoda de fazer o teste do bafômetro? De jeito nenhum. Pô. Faço 1, 2, 10, do que você tiver aí, saltei. Vamos lá, não tem problema, tal. Faz o teste, muito obrigado, tá certo, volta. Então, irmãos, a gente tem que aprender a respeitar as autoridades. Não importa quem seja, é uma autoridade que precisa ser respeitada. A palavra nos ensina. A palavra nos ensina que nós devemos fazer as coisas certas. E depois que fazemos tudo certinho, arrumadinho, não passamos de servos inúteis. Aí eu fico pensando, ora, se tudo aqui passa tão rápido, e nós temos um encontro marcado com o Senhor, e esse encontro marcado com Ele, é que viveremos eternamente na sua presença. Então, nada que o mundo ofereça pode valer a pena de sacrificar a vida eterna. Os prazeres que o mundo oferece, a vida que o mundo oferece, coisas que são maravilhosas aos olhos, mas todas são passageiras. Mas aquilo que nós não vemos são eternos. Aleluia. Nós temos a promessa de morar, de passar a eternidade na nova Jerusalém celestial. E a palavra de Deus diz, onde o Deus eterno, Ele é o arquiteto e o construtor. Aleluia, glória a Deus. A gente percebe logo quando tem a mão do arquiteto numa construção, né? Tem um arquiteto aqui, mexeu, o cara passou aqui, porque tem alguma coisa diferente. Agora imagine o arquiteto perfeito, aquele que é absoluto. Imagine a beleza da nova Jerusalém celestial, sendo preparada para mim e para você, para todos aqueles que creem, que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente, Salvador, aleluia. Então vale a pena suportar, tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. Nós aprendemos nas Sagradas Escrituras que na velha aliança colhemos escravidão, morte e condenação, mas na nova aliança nós somos convertidos, somos libertos, somos transformados progressivamente à imagem de Cristo, aleluia. Então o trabalhar do Senhor, ele é o quê? Ele é contínuo, ele precisa ser também crescente. O trabalhar de Deus na nossa vida hoje precisa ser mais do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Isso vai depender de quem? De cada um de nós. Quando abrimos o nosso coração,
A Bíblia fala que, a Bíblia nos ensina que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então nós precisamos encher o nosso coração de Deus, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Sabe, irmãos, porque Deus não apenas nos destinou para a glória, mas Ele está empenhado em nos transformar à imagem do Rei da Glória. A gente consegue ver facilmente a dificuldade dos outros. Na verdade, a dificuldade dos outros a gente vê rapidinho, né? Mas a nossa demora às vezes um pouquinho. Aí o cara para assim e diz assim, mas Senhor, o Senhor está trabalhando nessa peça aqui, nessa pessoa. Faz o seguinte, para e olha para si mesmo. E vê que o amor de Deus é tão tremendo, que Ele não desiste de ninguém. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Aleluia. A palavra de Deus nos ensina que não devemos julgar, mas também a palavra nos ensina que pelos frutos seremos conhecidos. Quais são os frutos? É como se aqui na frente tivesse um terreno, cada pessoa tem o seu terreno, uma terra, ela está adubada, aquilo ali é fértil, e vai receber a semente que a gente lançar. Semente, nossas palavras, nossas ações e os pensamentos que alimentamos. Quem colhe? Nós vamos colher. Então, irmãos, nós precisamos atentar para essas coisas, não é? Quando eu falo que o Senhor está empenhado, não é, em nos transformar à imagem do Rei da Glória, tem como base a carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Os que estão acordados, digam amém. Então o projeto do Deus eterno é nos transformar à imagem de Cristo. E fazer o que mais? E formar em nós o caráter de Cristo. Eu tenho dito isso para vocês. Esse é o propósito do Senhor. Então a gente tem que olhar para o próximo com amor. Com amor. Você sabe o que precisa mudar na sua vida. Eu sei o que precisa mudar na minha vida. É o Espírito de Deus que nos mostra. E o que está faltando? É dizer, eu quero, Senhor. É ser determinado. É ser perseverante. É declarar em todo o tempo que depende do Senhor. Irmãos, o que tem de mais importante na nossa vida precisa ser o Senhor. É Deus. Depois a família. Depois vem o trabalho. E depois vem a igreja. Não confunda a igreja com Deus e Deus com a igreja. Não. Louvado seja o nome de Jesus. E esse projeto divino, irmãos, é para todos aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Esse é o propósito do Senhor. Propósito para a nossa vida. Ele conhece as nossas aflições. Ele não deixa que venha sobre nós um pezinho a mais, uma grama a mais, um miligrama a mais do que podemos suportar. Peça ao Senhor que lhe dê estratégias. E as estratégias que o Senhor vai lhe dar são bíblicas. Estão contidas nessa palavra. Estratégias para o seu viver diário. Estratégias para enfrentar o dia mau, o dia difícil. Onde possamos declarar verdadeiramente o nosso Redentor vive. Ele já se levantou sobre a terra. E eu posso clamar a Ele. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu encerrar, equipe de louvor. Sabe, irmãos, não há dúvida de que ser luz
no meio das trevas é um grande desafio. Ser luz no meio das trevas é um grande desafio. Porém, a presença do Espírito Santo e a determinação de estar em submissão a Ele faz com toda a diferença. Então, nós somos o quê? Nós somos sustentados, nós somos capacitados e nós somos guiados por Ele. Aleluia, aleluia. Então, nós podemos entender e podemos dizer, como no final do nosso texto básico: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A nossa meta, qual é a nossa meta? Falar em meta, me lembrei de outra coisa. A nossa meta é o crescimento espiritual. Continuar proclamando a verdade que liberta, tendo a Jesus Cristo como o nosso exemplo maior. Então nós somos convidados a imitá-lo e chegar à plenitude da sua estatura. Então nós podemos dizer, e como igreja de Cristo, nós temos a meta da perfeição. Que sejamos verdadeiramente um reflexo do próprio Cristo, pois Ele vive em nós. Então, podemos dizer que o propósito divino é que cada nova criatura seja luz no meio das trevas. A presença divina nos encoraja, nos fortalece, nos protege, nos reanima, nos conforta, nos consola, para que verdadeiramente sejamos sal da terra e luz do mundo. Somente assim faremos a diferença e estaremos exaltando e glorificando ao nosso Redentor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Fiquemos de pé, equipe de louvor.